Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a leitura no capítulo 19, 20 e 21 de Números. E antes eu vou ler aqui uma pequena explicação, depois começamos a leitura, tá? Aqui é a água da purificação. Neste capítulo, Deus explica o que deveria ser feito para tirar a impureza de uma pessoa que tivesse tocado em algum morto. A lei valia tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moravam com eles. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para te pedir, Pai, perdão por nossos pecados e te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e ler mais um capítulo do Teu livro, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Pai. Obrigado por nos proteger, Senhor. E te pedimos, Pai, que continue a nos proteger sempre, Pai, e nos abençoar. Dê-nos, Pai, entendimento, sabedoria e discernimento para que possamos entender, Senhor, cada palavra que o Senhor escreveu aqui no seu sagrado livro, Pai. Ajude-nos, Senhor. Dê-nos o seu entendimento, Pai, para que possamos entender, Jesus. Ajude-nos, cada um, Pai. Dê-nos força para continuarmos. E olhe, Pai, mais uma vez te peço, Senhor. Olhe pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, Senhor. Perdoe, Senhor, o pecado de cada um, Pai, eu te peço. Perdoe, Senhor, tudo que foi feito de errado, Senhor, que o Senhor possa perdoar e ajudar eles, que teus anjos acampem em volta de cada criança, de cada idoso, de cada cadeirante, de cada pessoa que está no meio dessa bagunça que está acontecendo, Senhor. Que o Senhor possa ajudar, perdoar cada um, Senhor, e olhar por eles. Faça, Senhor, o melhor por nós, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. 19 de Números. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: traga uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entreguem ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo o borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue, as tripas. A carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de hisopo e lã tingida de vermelho. Hisopo e lã tingida de vermelho. E os jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí eles lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento.
num lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar a cinza deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Aqui é contatos com defuntos. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No terceiro dia e no sétimo, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas se ela não se purificar no terceiro dia e no sétimo, não ficará pura. Toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro 7 dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. Então, para nós, hoje que o Senhor Jesus veio, ele cumpriu tudo que nós estamos lendo aqui, o Senhor Jesus cumpriu tudo. Você vê que ele é a água viva, Ele que nos purifica. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de isopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Então aqui mostra aqui, tantos anos antes, de o Senhor Jesus vir, e só o Senhor Jesus é que nos purifica, nada mais. Nós temos que aceitar como nosso único Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que cumpriu tudo isso para nós e Ele que nos purifica. Sem Ele, nada feito. Sem Ele, não entramos no céu. Não vamos para a terra prometida, Não conseguiremos entrar. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No terceiro dia e no sétimo, quem estiver puro, borrifará água sobre a pessoa impura. No sétimo dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel.
Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo o que uma pessoa impura tocar ficará impuro, e quem tocar nesta pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Terminamos o 19, vamos para o 20, mas antes tem uma pequena explicação, tá? A morte de Miriam e a água de Meribá. Miriam, profetisa, irmã mais velha de Arão e Moisés, morreu e foi sepultada em Cádiz. Mais uma vez, o povo reclamou contra Moisés e Arão por causa da falta de água e comida. Moisés e Arão se revoltam contra Deus e por isso foram impedidos de entrar em Canaã. Você vê, se Moisés, que falava diretamente com Deus, ele foi impedido de entrar na terra de Canaã, você imagina nós, né, pecadores, nunca que iríamos entrar, de jeito nenhum. Mas nós temos o nosso Salvador, né, que veio, cumpriu tudo isso daqui, levou sobre si todos os nossos pecados. Ele morreu, sofreu, o sangue dele foi derramado e foi sepultado, né? Levou nossos pecados todos lá para baixo, né? E voltou limpo, ressuscitou limpinho. Tudo que ele pegou de pecado nosso, ele deixou lá e voltou, ressuscitou limpo. Isso para que nós entendamos e respeitamos ele, né? E obedecemos, vamos seguir os seus mandamentos. Se ele falou para não fazer, nós não temos que fazer. O que ele falou para fazer, nós vamos fazer. Então é muito fácil seguir o Senhor. É muito fácil, é muito bom. É muito bom. Então nós vamos começar agora a leitura do capítulo 20, tá? No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo, não há água para beber? Você vê que o pecado estava muito neles, né? Eles foram salvos por Deus do Egito, do pecado, da escravidão, mas eles não tiraram o Egito de dentro deles, não tiraram o pecado de dentro deles. Então não adianta. Se você quer seguir o Senhor, você tem que seguir os caminhos do Senhor e abandonar o pecado, né? No caso que eles teriam que ter deixado o pecado para trás e nunca mais lembrar. É o que nós temos que fazer. Quando nós nos convertemos, nós pedimos perdão para nossos pecados, deixamos para trás tudo o que aconteceu, mesmo que alguém nos lembre do que nós fizemos. Mas nós fomos perdoados pelo Senhor. Então, vamos seguir em frente, porque agora nós somos uma nova pessoa. Nós estamos limpos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoou. Então nós estamos limpos para seguir em frente e caminhar sempre junto com Ele.
Então Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança e depois você e Arão reúnam o povo e na frente de todos eles deem ordem à rocha. Prestem atenção, gente. Aqui o Senhor falou para ele, reúne o povo e na frente de todos eles, na frente de todo o povo, deem ordem à rocha e dela sairá água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os seus animais beberam. Analisem só isso, gente. Vocês lembram que nós já lemos uma parte que Deus mandou que Moisés ferisse a rocha na primeira vez? O Senhor falou para Moisés: fere a rocha. Moisés feriu, ou seja, pegou o cajado e bateu lá na rocha. Saiu água, primeira vez. Na segunda vez, que é agora que nós estamos lendo, o Senhor não mandou ele ferir a rocha. O Senhor falou para ele falar a rocha. E ele desobedeceu. O que ele fez? Ele foi lá e bateu. Ele feriu a rocha novamente. Então, aqui, vocês veem que não precisava dele fazer isso. Por quê? Porque essa rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Então, na primeira vez, o Senhor mandou que Moisés ele ferisse a rocha. Então, na primeira vez, o Senhor Jesus, ele foi ferido, não foi? Na cruz. Então, ele foi ferido, ele é a nossa rocha, ele foi ferido a primeira vez. Ele foi morto, levou os nossos pecados. Mas a partir da hora que ele ressuscitou, ele não precisa mais morrer. Acabou. Acabou, não precisa mais ser ferido. Então, era só para falar a rocha. Não era para ferir, era para falar. Só falando já chega. É o que a gente faz hoje. Hoje nós falamos ao Senhor Jesus, nós conversamos com Ele. E Ele nos atende. Ou não. Depende do que é certo. Porque nós pedimos, às vezes não é certo. Né? Então, Ele vai fazer aquilo que é certo para nós e nós temos que aceitar. Você vê, gente, que coisa mais linda do mundo. Aleluia, Senhor. Como Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Assim, é um entendimento lindo demais, 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 né? Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. Olha só. E por isso, vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova de seu santo poder. Aqui tem mais uma explicação. O rei de Edom não deixa que os israelitas passem. Os israelitas estavam a caminho do deserto de Moabe, a leste do rio Jordão.
e dali iriam atravessar o rio Jordão e entrar na terra de Canaã. Eles queriam passar pelo país de Edom, mas o rei de Edom não permitiu. Vamos continuar com a leitura. Na cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: esta mensagem é dos seus parentes, porque na verdade Moisés era parente dos edomitas, né? As tribos de Israel. Então, esta mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe. Aqui o Senhor eles estavam falando para o rei, tá? É com letra minúscula. Então tá, o Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nós nos campos ou nas plantações de uvas de vocês. E não beberemos água dos poços enquanto estivermos no seu país. Ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: não, nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e o atacaremos. Então o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal, estrada principal. E se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Agora tem aqui uma pequena explicação, que é a morte de Arão. Aos 123 anos de idade, Arão morreu no Monte Hor, na fronteira de Edom, no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Vamos continuar. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Hor, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer. Ele vai morrer porque, no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam o Monte Hor. Depois, tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram o Monte Hor diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas de sacerdotes que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias.
Então nós vamos agora, acabou o 20, vamos ler uma pequena explicação antes do 21, tá? Que é a derrota do rei de Arad. Os israelitas estavam a caminho da terra prometida e pela primeira vez conseguiram derrotar os seus inimigos. Agora vamos começar a leitura do 21. O rei cananeu de Arad, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma. E tem mais uma explicação, que é a cobra de bronze, né? Os israelitas continuaram a sua caminhada rumo à terra prometida. Eles seguiram um caminho que vai ao redor de Edom. Por causa da falta de comida e água, eles, mais uma vez, reclamam contra Deus e Moisés e foram castigados. Não aprendiam nunca. Então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Triste, né? Reclamando da comida. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Aí Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Aqui é uma amostra, né, do que iria acontecer, né? Da mesma forma que essa serpente aqui foi levantada na estaca, o Senhor Jesus ia ser levantado e nós que cremos neles íamos ser salvos, né? Perdoados nossos pecados. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Tem mais uma explicação do Monte Or até o Vale dos Moabitas. Neste trecho aparece o roteiro da caminhada dos israelitas, desde o Monte Or até o território de Moabe, situado a leste do Rio Jordão. Não se sabe com certeza onde ficava a maioria dos lugares mencionados. Continuando a leitura, aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam
na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus disse assim: a cidade de Vaeb, na região de Sufa, e os vales, o rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Dali eles foram para um lugar chamado Bir, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção. Tomar uma água. Então o povo de Israel cantou essa canção. Ó poço, faça brotar a sua água, e nós a saudaremos com uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo com os seus bastões de comando e com os seus bordões. Do deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Aqui vem uma pequena explicação, que é a vitória contra Seom e Og. Os israelitas quiseram passar pelo território dos amorreus, mas o rei Seom não lhes deu licença. Assim, os israelitas derrotaram os amorreus e tomaram posse da terra deles. Em seguida, fizeram o mesmo em Bassã, território que ficava a leste do lago da Galileia. Esses acontecimentos ficaram bem marcados na memória de Israel. Vamos continuar a leitura. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jassa e combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram à espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim, os israelitas tomaram todas estas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom.
ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída, pois saiu fogo de Hesbom. Saiu uma chama da cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ir, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do Deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Hesbom até Dibom. Tudo está destruído. Nofa está em ruína, e o fogo chegou até Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo deles, pois vou entregar nas suas mãos o rei e o seu povo e a sua terra, e você deverá fazer com que ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Assim os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Terminamos então o capítulo 21. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.